Fala, conectados! Hoje nós estamos aqui na gravação de mais um episódio. E hoje nós estamos aqui com o Lucas Trindade, também aqui com o Ricardo, né? Ricardo já conhecido, já me substituiu, né, Ricardo, esses dias, né? A gente fala que o nosso podcast não tem host fixo não, pessoal. Aqui nosso podcast é raiz mesmo. É pegar o microfone e falar. Então, Ricardo, se apresenta aí rapidamente, para quem não te conhece. Bom, sou o Ricardo Vidal, sou sócio lá do Grupo Gêner, né? E basicamente a gente traz pessoas aqui que tem um potencial de agregar muito valor. E trouxemos um cara aqui muito espetacular, tem um conhecimento muito estratégico sobre marketing, vai falar um pouquinho pra gente aqui, né? Apresenta aí, Lucas, nosso grande convidado de hoje. Boa, muito obrigado, né? Estou muito grato pelo convite, é sempre uma honra poder trocar ideia, a gente poder participar aqui. E é isso mesmo, né? Você falou, pô, não tem um rostinho aqui. O rosto é o Gêner Connect, né? É isso aí, cara. Vocês são sócios, é pra isso mesmo, né? Quando um não pode, o outro complementa e é sócio ou não é pra isso? Até pra trazer um ponto engraçado, que o primeiro podcast que a gente gravou foi o Planejados Cast, que é do Lucas, né? O Lucas vai falar um pouco sobre isso também. Então eu já queria externar aqui a minha gratidão, porque eu acho que o dia que a gente foi lá, a gente realmente conseguiu ter uma visão de o quão legal era ter um podcast, cara. Porque a minha família assistiu o podcast nosso na TV de casa. Era, tipo, engraçado, cara. E, assim, então eu já venho aqui publicamente, né, agradecer, cara, que acho que você realmente vai falar muito sobre isso, mas você iniciou algo no ramo que você hoje realmente atende, algo assim que foi, eu acho que um marco zero, né, assim a gente pode dizer. Então, se apresenta aí, Lucas. Com certeza, cara. Pra quem não me conhece, né, Lucas Trindade, tem o Instagram também, é Lucas Trindade 0. E o Planejados Cast, que a gente criou um podcast para o setor moveleiro. Inicialmente, né, era essa a ideia. E isso é muito curioso você falar, tipo, foi um marco zero, né? Por quê? A gente se conheceu num mastermind, né? Num grupo de mastermind, num grupo onde a gente se desenvolvia como empresários. E lá eu tive alguns insights, tipo, vários, foi uma jornada de 1 ano. Mas um dos meus insights, que foi a criação do podcast, começando com isso, foi do Igão do Flow, sabe? Sim. Que é o maior podcast do Brasil hoje, Sim. né? Tem 2 podcasts gigantescos, mas o Igão do Flow, ele estava numa entrevista com o Primo Rico e ele falou assim, perguntaram para ele, pô, tem espaço ainda para ter podcast? Aí ele falou, cara, igual o Flow, igual ao Podpah, não, mas nichado tem. E aí juntou isso com um insight do Flávio Augusto, do grupo do Mastermind, que a gente faz Mastermind, né? Um insight do Flávio Augusto que ele falou, cara, esteja preparado para estar posicionado onde a bola vai quicar e não onde a bola está quicando agora. Verdade. Né? Então, o podcast é também essa parte de posicionamento que eu criei pensando nisso, porque precisava produzir conteúdo, aparecer. Verdade. Falei, putz, como é que eu vou aparecer de uma forma diferente, de uma forma única, né? E aí a gente foi procurar uma estrutura de podcast, né, para justamente aparecer com esses conteúdos de uma forma única. Então foi essa junção de insights, assim, da gente estar em ambiente diferente, traz ideias e a gente acaba... E o que eu acho legal também, Lucas, né, trazendo essa ideia aqui, né, é que assim, a gente acaba querendo aprendendo quando a gente está conversando, né? Isso é verdade. Trocando experiências. A ideia é trazer conteúdo valioso para quem está nos escutando e também a gente aprende, porque o network, ele é absurdo, né? Como é engraçado. Faz o quê? Uns 2 anos, mais ou menos, que a gente se conheceu, mais ou menos isso. E aí, depois de 2 anos, estamos aqui. Já fizemos um episódio junto. No caso, foi o Rodolfo e o Gabriel. Um episódio muito legal, né? Você convidou a gente lá. Então, podemos dizer que você foi uma inspiração pra gente montar o nosso podcast. Certeza, então, assim, cara, obrigado pela sua presença. A gente fica muito feliz, né? Quando a gente consegue trazer pessoas que vão agregar aqui valor aos nossos ouvintes. E eu tenho certeza que a parte que o seu negócio é a estratégia de marketing, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Já começou. Na verdade, já estamos iniciando. O marketing já começou. Já começou a fazer o brand aqui, né? Cara, é muito engraçado que quando a gente está ensinando, trocando ideia, cada um tem um repertório de vida. Então cada um que está assistindo a gente, empresário ou não, ou alguém que é aspirante a empreendedor, ele traz uma bagagem. E aí quando ele ouve um bate-papo, ele tem ideias, vai caindo determinadas fichas e fala assim, aqui faz sentido, ou aqui preciso entender mais.
Né? Então, a troca de ideia é justamente essa, né? E ele vai trazendo e encaixando pra realidade dele, né? Pro negócio dele. Sempre, isso que é legal. Quando você falou, agora você me surpreendeu. Tem um insight que eu tive aqui agora, que é sobre o quanto a gente vai fazendo as coisas. Eu faço palestras e tudo mais, né? Depois vocês vão me conhecendo aí, vocês vão ficar falando muito dos meus produtos, não. Que a ideia aqui não é eu me promover, né? É contribuir com vocês. Mas quando eu faço as palestras, os treinamentos e tudo mais, eu trago alguns slides no insight de o sucesso é invisível. O que é isso? Às vezes a gente está fazendo um podcast, aí, cara, estrutura, investimento, tempo de vocês, tem uma estrutura de negócio gigantesca e tal. Tem resultado imediato? Não tem. Não tem. Só que, cara, é um acumulado, né? Você vai empilhando ações, né? Vai empilhando posicionamento, você vai aparecendo e tudo mais, e aí, do nada, abre aspas, aí o sucesso aparece. Né? Acontece um projeto gigante, acontece uma fusão, uma aquisição. Verdade. Né? O que eu acho legal, agora você me fez pensar num negócio. E é legal a gente estar, às vezes, conversando com algum cliente ou algum amigo. Cara, eu escutei o podcast lá, achei legal essa parte. Tipo assim, você vê que você contribuiu para outra pessoa. Eu acho que, além de questão de sucesso, tem uma questão também de certa forma, sei lá, de você talvez ter ajudado alguém com alguma ideia ou alguma dica que você deu num conteúdo que você gravou. Eu acho que até trazendo o que o Lucas está falando, por exemplo, é comum agora, às vezes, a gente até fica surpreendido, porque chega lead orgânico que fala, eu assisti um podcast de vocês falaram sobre tal coisa e isso me interessou. E às vezes a pessoa vem, sei lá, para contratar um BPO financeiro. E na verdade ele contrata BPO, certificado digital, contabilidade, ele acaba contratando tudo que a gente tem, entendeu? E aí, aonde que está o grande viés, né? Eu acho que o grande X da questão é que a gente faz isso daqui realmente numa intenção de trazer conhecimento, cara. É verdade. Porque assim, você pode assistir todos os podcasts nossos, a gente não fica, contrata a gente. A gente não tá interessado nisso, entendeu? A gente tá aqui realmente para trazer uma bagagem de quem atende hoje mais de 1.200 empresas, que eu sei que tudo quanto é tipo de negócio que deu certo e deu errado, a gente brinca nisso, né? E aí o que acontece? É legal, cara, porque de forma indireta as pessoas nos buscam hoje realmente por esse diferencial de falar, nossa, eu não sou uma pessoa estranha, ele já me conhece porque ele já consome o meu conteúdo. Só que você não. Exato. E um ponto legal também, né? Eu não sei se eu vi uma pessoa pública aí bem conhecida falando um negócio que eu achei bem legal, que a pessoa que te escuta quase 50 minutos, acho que foi o Alfredo do G4. Eu vi um corte dele falando sobre isso. Ele fala o seguinte, o podcast ele tem um intuito não de ficar gerando lead, mas sim de nutrir a tua audiência. E o cara te escuta quase 50 minutos, é praticamente você conversar com essa pessoa, é praticamente você estar próximo, e entra exatamente no que você falou. Eu achei interessante essa colocação. Porque é engraçado, o cara fala, tô fazendo reunião com você, eu posso parecer estranho pra você, mas do mesmo jeito que você tá falando na reunião comigo, é o mesmo jeito que você fala no podcast. Exato. Esquisitíssimo isso, não é? Esquisito, cara. Porque aqui a gente tá falando pra câmera, a gente não sabe quem é a outra pessoa que tá do lado, né? Então, do mesmo jeito que eu falei do sucesso, que é invisível e tudo mais, a inspiração, quem a gente inspira também é invisível. Com certeza. E é uma mega responsabilidade, assim, a gente tá fazendo conteúdo, responsabilidade com o que a gente fala, de como a gente fala, da gente se comprometer em fazer o negócio ser consistente, porque não é mole, né não? Sim, né? Então, essa reflexão é muito mais profunda do que, vou fazer o podcast só pra eu aparecer, não sei o quê. Cara, não tem nada a ver com isso, né? Nada a ver com isso. A profundidade é, cara, o impacto realmente do quanto que as outras pessoas vão melhorar, vão evoluir. É impacto muito mais do que só no negócio, é impacto na vida pessoal e tudo mais. Você vê, botar na TV de casa, velho. Eu acho que até um ponto até importante, né, pessoal? Quando a gente fala muito de nichar, o Lucas é um exemplo, acho que muito grande disso, né? Por quê? Hoje o Lucas ele é realmente nichado no setor moveleiro, também agora tem essa parte da arquitetura, algo nesse sentido, ele vai falar um pouco. Isso. Mas a minha dúvida até começando a entrar um pouquinho nesse assunto de marketing, Lucas, de que forma o marketing digital ele revolucionou esse setor moveleiro? Que antigamente a gente está muito acostumado com o marceneiro, o cara do bairro ali, entendeu? Que não tem posicionamento, que às vezes nem consegue entregar o serviço, a gente costuma muito brincar com isso, né? Mas de que forma hoje a estratégia de marketing ela consegue com que uma pessoa no celular na mão tenha interesse em contratar os produtos daquela empresa? Acho que isso já entra muito no posicionamento, né? Não revolucionou. Desculpa te frustrar. Polêmica digital, o marketing digital ele não revoluciona um setor.
E isso é uma reflexão muito profunda de verdade mesmo, porque ele tem a capacidade de revolucionar quem está com o coração aberto para se permitir ter uma revolução dentro da empresa. Então, quando eu criei o Planejados Cash, acho que tem alguns insights aqui. Cara, a primeira ideia é do nicho, porque tem que ter coragem para nichar. Bastante. Uhum. Eu não pense vocês que foi fácil essa decisão, né? Eu fiquei num imbróglio muito grande, assim, cara. Uma agonia, uma angústia, assim, de tomar essa decisão. Por quê? Porque ao mesmo tempo que o nicho te protege, isso eu aprendi com o Ícaro de Carvalho, né? Uhum. O nicho te protege, porque você é a autoridade, você finca ali as suas raízes profundas, né? Sim. E ao mesmo tempo que ele te protege, você precisa ter a coragem e essa decisão de dizer não pro que vem todo... Sim. Ah, mas você não atende não sei o quê? Sim. Tipo, e aí? Você tá nichado, tomou essa decisão? A resposta é não. Né? Pode ser que você atenda estrategicamente. Hoje a gente é especializado em lojas de planejados. Eu acabo me especializando também em escritórios de arquitetura, porque as dores e os desejos da audiência deles são muito semelhantes. Sim. Mas principalmente e estrategicamente, tomara que o meu concorrente não esteja ouvindo, eu comecei a fazer as palestras e os eventos para os arquitetos. Eu comecei a abrir minha área de atendimento para os arquitetos, porque imagina assim, eu precisava atender a loja. A loja quer contratar marketing digital? Não, ela quer vender mais e ela quer o arquiteto dentro da empresa. Sim. Exato. Só que eu comecei a fazer o evento para levar o arquiteto para ele. E Legal. ele me paga por isso. Legal. E aí ele vai abrir lá para poder me ouvir os 50 minutos. Na verdade, o nosso evento dura uma tarde inteira, né? Dura 4 horas e meia, 5 horas. O pessoal fala assim, porra, é muito tempo, Lucas. Caraca, o pessoal não vai querer, não. Na verdade, o pessoal termina lá falando, quero mais, entendeu? Com certeza. Porque, tipo, a gente faz realmente uma imersão para aumentar o nível de consciência. E aí eu consigo agregar pra caramba na vida dessas pessoas e, como consequência, alguém vai comprar de mim ou não. Sim. Né? Sim. Então, só que a intenção é juntar aquilo que o meu cliente quer, que é colocar o arquiteto dentro da loja dele. É porque hoje, na sua visão, a melhor forma de uma loja de planejados aumentar a venda é ter uma indicação, de certa forma, mais recorrente dos arquitetos. Seria mais ou menos... Esse é um dos pontos, é isso que você quer dizer? É o sempre mais importante, forte? quando a gente pensa em negócio, nos nossos negócios são assim também, a gente tem os canais de venda. Sim. Você falou, Os conectores, né? os conectores. Você tem o orgânico, aí Sim. tem, né, tem coisa que a gente tem até dificuldade de mapear de onde veio, né? Sim. Então, pensando em canais de aquisição, um dos canais mais importantes para determinadas lojas que já têm o costume de trabalhar com arquiteto é o próprio arquiteto. Sim. Porque se eu ajudo o arquiteto a vender mais, É verdade. ele vai vender mais para quem? Uhum. Para a própria loja, Com certeza. né? E por mais que possa parecer óbvio quando a gente fala, o dono da loja, ele fala assim, caramba, é mesmo, né? Mas por que você não ajudava o cara a vender antes? Você fica só querendo que ele traga o projeto para você? Você meio que quer verdade. ele vendido? Olha Faz só, sentido o que você está falando. que negócio meio óbvio, sacou? Aham. E esse foi um puta insight incrível, maravilhoso que eu tive na minha vida, porque vem dando muito certo, né? Hoje de manhã eu tava fazendo um treinamento de vendas. Eu fiz o treinamento de vendas que eu dei um desconto para quem é cliente nosso e abri para o mercado também. E aí foi muito louco, assim, porque todo mundo teve resultado na última... Eu fiz 3 módulos. Cara, isso foi muito maneiro. Eu fiz 3 módulos. Olha só que é o mesmo pensamento, o mesmo raciocínio. Quem pegar esse insight aqui, cara, vai ganhar muito dinheiro. Porque qual que é a intenção? A intenção é, como que eu faço você me ouvir porque eu sei que eu posso te ajudar? Só que às vezes o cara não quer te ouvir. Sim. Você sabe por que o cara não quer te ouvir? Não. Porque ele não pagou por isso. Ah, Não tem comprometimento dele. com certeza. Então, quando eu tentei fazer o evento de treinar vendas, porque todo mundo precisa de treinar vendas, não Com é? certeza. É uma habilidade que você tem que estar constante aprendizado. Empresário, todo mundo. É. Né? Vender as suas Tudo é ideias, venda, se né, como vender, diz. tudo é venda, como diria o Rafael. Rafael. Tudo é venda. Então, só que eu falo assim, eu tenho técnicas aqui, eu tenho um aprendizado de mastermind, cara. Ano passado foram 200 mil reais de investimento em um monte de coisa, né? Aham. Dinheiro pra caramba, que muita gente não investe isso a vida inteira na Verdade. empresa, em Tem razão. conhecimento. Tem razão. Não é verdade? Com certeza. Aí eu falo assim, pô, então eu tenho o conhecimento necessário para ensinar o cara, para poder contribuir com ele a vender mais. Quando eu faço isso de graça, o cara não implementa porque ele não tem o compromisso de. Uhum. Quando ele me paga, Uhum. mesmo assim,
teve gente que não assistiu as 3 aulas, mesmo avisando antes. Olha que doideira. A pessoa pagou R$1.000 para assistir 3 aulas e ela não vem. Uhum. Imagina sem pagar. Isso é verdade. Aí é que não vai. Então a gente tem um compromisso social com os outros mesmo de fazer ele pagar pra ouvir aquilo que a gente consegue ajudar, sacou? Legal. E o meu objetivo foi, pô, como que eu consigo te ajudar mais? Porque o cara já é meu cliente, Sim. como que eu consigo ajudar mais? E aí eu precisei cobrar e agora meu TDAH atacou, eu não sei porque que eu tô falando mais disso. Né? Mas qual que foi a pergunta? A pergunta, o insight poderoso da história é, quando genuinamente você pensa no outro pra querer ajudar, a ideia de negócio, ela flui. E esse é um exercício difícil mesmo. Cara, eu acho que você entrou num ponto que eu acho bem legal. Eu e o Rodolfo, a gente pensa muito igual na questão de negócios. A gente tem uma sinergia muito grande. E quando a gente fala que, por exemplo, nossa empresa hoje busca ajudar os empresários a reduzir os impostos, né, através de um planejamento tributário, tendo acesso, porque eles entendem que é coisa de multinacional, etc. A grande maioria não acha que isso é algo que é acessível. E, além disso, na área financeira, enxergar os números do negócio de uma forma clara, precisa. E aí você entra nessa questão de ajudar. Em que sentido? Cara, às vezes tem dicas que a gente dá para o empresário que paga, sei lá, 2, 3 vezes os nossos honorários. E a gente não está preocupado em tipo assim, nossa, eu vou ganhar em cima dessa economia. Não, eu quero que ele ganhe muito mais em cima disso. Porque senão ele cada vez vai ter mais percepção do valor agregado que a gente gera para a empresa dele. Com certeza. E eu acho que eu entendi o que você quis dizer. Tipo, você está falando assim, de forma muito simples. A gente não tem que querer ganhar dinheiro a qualquer custo. A gente tem que querer ganhar dinheiro ajudando as pessoas a melhorarem os negócios delas, a melhorarem as questões pessoais, que depende do nível. Às vezes a gente é psicólogo, né? Exato, Com certeza. exatamente. Tanto que a gente estuda psicologia, pelo menos na nossa faculdade tem, né, psicologia. Ah, é? Tem. Teve, cara. Cara, eu juro pra vocês que eu tô pensando em fazer alguma coisa voltada a comportamento humano. Juro Legal, pra cara. vocês, velho. A gente tava conversando, acho que eu tava conversando esses dias, a gente tava falando eu fui viajar, né, a gente tava falando sobre estudar, e eu fiquei falando, cara, eu tô querendo fazer alguma coisa voltada a comportamento humano, porque tudo é pessoas, cara. Tudo pessoas, né? Tudo é pessoas, entendeu? Mas não foi agora que você teve esse insight, né? Veio amadurecendo, não Veio foi? amadurecendo, cara. Cara, é muito doido, sabe por quê? Porque, por exemplo, você vende um produto, vamos dizer assim, um produto financeiro. Pro cara que nem eu, mais criativo, pô, tá voltado pra vendas e marketing, Sim. olhar número pra gente é... Saco. Pô, tô um saco, não tenho paciência e eu sou ruim ainda, muito ruim. Eu preciso me desenvolver. E olha que eu fiz MBA em finanças, hein, cara. Só Deus sabe como é que eu passei nas aulas de curso, nas provas de curso, na prova de DRE. Imagina, fazendo... Mas a pergunta que não quer calar, montou o DRE na empresa, pelo menos? Lógico. Isso aí sim. Não, da minha não, lá no MBA, né? Agora eu pago alguém pra fazer a minha. Não, agora montar não, pô. Ler, beleza. Ler, beleza. Montar não. Montar alguém faz. Tá doido, velho. Não vou fazer. Por quê? Isso daqui é importante e é comportamento, né? Com certeza. Tem gente que fica sofrendo. E aí? Mas, cara, como é que é o seu comportamento? Você entende sobre você mesmo? Sobre, né, as pessoas à sua volta, né? Qual que é a característica da pessoa? Se ela tá mais voltada a ser mais de vendas de marketing ou ela é mais... conforme, ela é mais centrada, né? E aí, pensando nessa, cara, tipo, várias coisas. Você vende um produto financeiro, né? Que eu tava falando. Eu vendo um produto de marketing, anúncios online, para ajudar o cara a gerar mais oportunidade. Beleza. Aí a gente dá ideia. E não só ideia, eu ajudo o cara a implementar junto. Então, tipo, mentoria mesmo, né? Sim, Tô do lado para poder construir junto. A pessoa ouve, entende e não faz. Por quê? Porque ela tem dificuldade. Beleza, mas por quê? Agora... Porque é comportamento. É verdade. Se tu não mudar, e aí, olha só a junção de tudo. Quando eu produzo conteúdo, se vocês acham que é difícil produzir conteúdo num perfil só, eu produzo no Lucas Trindade 0 e no Planejados Cash, né? Sim. Quando você faz o posicionamento e a educação, não só produzindo conteúdo orgânico através dos stories, do feed,
através do podcast, em multicanais e tudo mais, você vai aumentando e educando, aumentando o nível de consciência da pessoa. Sim. E aí, quando você vende uma imersão, igual vocês têm, né? Sim. Vira e mexe, Faz um evento, o Gener Connect, né? É verdade. o Gênero- Inclusive, é o nome nosso no podcast. o evento que vocês fazem presencial é Gênero Connect No também. Gênero Connect também. Sim. Aham. Beleza, imersão no Gênero Connect, já tá assim o É nome? mais ou não? menos isso. É. É que, na verdade, a gente segue a mesma linha, cara. Eu acho que muito dos produtos que a gente fez até hoje nunca foi um produto com viés de venda. Nós temos uma mentoria mais focada na parte de finanças e processos, né? Que no último evento que a gente fez, a Gênero Connect, tinha aproximadamente 120 pessoas. Nós ofertamos esse produto, nós temos pessoas que a gente mentora nessas áreas, entendeu? Mas a ideia do Gênero Connect foi a mesma coisa que a gente tá falando, cara. A ideia era juntar uma galera para conversar sobre assuntos que talvez na região que a gente está em São José dos Campos o pessoal não tem tanto acesso assim. Porque sempre tem alguém querendo ver, como se diz, trazer um conteúdo para vender algo. E a gente só queria realmente trazer esse conhecimento para essa galera. Eu acho que a grande maioria que estava lá são nossos clientes, né? Mas no final ali, faltando 7 dias, a gente abriu para quem era de fora comprar. Tu acha que isso não é uma crença sua? Eu peguei uma agora, peguei uma crença tua agora, tá? Qual Tu que é tem essa crença também? Qual? Não sei, depende. Exemplo, ó, a gente tem... Eu demorei um pouco para entender isso, tá? Mas calma aí, vamos lá. Quando a gente faz uma imersão, quando a gente faz um evento, a gente tem uma obrigação social de vender um negócio no final. No último a gente fez isso. É que você falou assim, eu não queria fazer para poder vender. É que assim, Mas- são mas testes. calma. Né? São testes. Mas Aham. calma. Eu demorei para entender isso. A gente sempre tem que vender um negócio no final. É porque a pessoa quer comprar às vezes, né? A grande maioria quer. Talvez ela tá indo lá para comprar, É. na verdade. Exatamente. Aham. Cara, eu preciso dar o próximo passo. Sim. E aí, quando você não vende, você bloqueia o crescimento da outra pessoa, não é sobre você. Isso é verdade. É um olhar diferente sobre a mesma coisa, não é? Uhum. Só que mudou a responsabilidade, não mudou? Sim, sim. Com certeza. Agora tem que vender sempre. Aham. Porque não é sobre a gente. Faz sentido. Não, É isso doideira verdade, isso, né? É verdade. É que realmente entra naquilo que a gente tava falando, né? A nossa ideia era o quê? Aumentando o nível de Fazer consciência. algo que nunca ninguém fez na região, porque nunca ninguém fez isso na região. Isso é verdade. Tá. Entendeu? Então acho que até o primeiro você participou, que foi em Garatá, se eu não me engano. Participei. A gente fez esse primeiro pra entender como era. E foi Cara, um dia legal, cara. Naquele dia ali, Uhum. eu aprendi sobre o ChatGPT. Tava começando. Aham. Foi aqueles 3 primeiros meses ali e tal, quando lançou aberto ao público. Uhum. Essa parada mudou minha vida, velho. Tu acredita? Eu dobrei minha capacidade produtiva na assessoria Trindade, né? Aham. Por conta de automação com IA. Que legal. Que legal, cara. cara. Não, isso vai revolucionar todas as Uma áreas. pessoa, foi o Rafa que me ensinou. Sim. A gente aham. tava impressionado lá porque respondia sozinho, não sei o quê. Foi muito Agora louco, eu falo, né? porra, isso daí já é super básico. Tem gente que não tá usando ainda. Mas acostuma quanto, rápido, quanto né? ia custar se você não estivesse lá pra escutar aquilo? Isso que a gente fala, Cara, que as pessoas não enxergam, cara. É muito algo muito louco, intangível, assim, né, É. cara? É intangível. É intangível. É intangível. Mas, cara, voltando um pouquinho pra esse ramo do ramo moveleiro, né? Que eu acho que hoje você tem muito esse foco. Tá. Qual que é, quando a gente fala de posicionamento, qual que é a diferença entre o marceneiro raiz lá do bairro e o cara que se comporta como o empresário do ramo moveleiro mesmo? Qual que é a percepção que esse cliente tem da diferença dos dois? Porque quando eu falo do marceneiro raiz, é alguém que tá buscando muito preço mesmo e talvez alguma dor de cabeça ali, desalinhamento, etc. Quando você fala do cara que é empresário moveleiro ali mesmo, que já tem uma empresa constituída de vários anos, etc. Cara, qual que é a diferença entre eles, assim? O que você conseguiu perceber? Pô, mas essa pergunta é muito difícil. Porque abre um leque, assim, absurdo de resposta, né? Aham. A diferença em que? Aí eu poderia falar diferença de comportamento? Pode ser. Pode ser. Então Sim. vamos lá. Ó. Qual que é a diferença de comportamento? Cabeça de empresário é cabeça de crescimento. Sim. E ponto final. Eu vim pra cá hoje, na estrada, lembrando e pensando sobre isso. Por quê? Quando a gente não coloca o nosso pé em vendas, cara, pé fundo, pisado até o último No acelerador, no no fundo. acelerador no fundo mesmo, velocidade, força total, a gente vai ser cobrado por isso, cara. O mercado vai cobrar. E é muito mais difícil você, depois de uma perda, depois de uma baixa em vendas, depois de uma queda no faturamento, você se recuperar do Sim. que você manter o seu motor abastecido para continuar aquilo e continuar com força de crescimento, tá? Aham. E o que isso tem a ver com o comportamento da diferença do vamos chamar assim, do pequeno empresário, do médio para o maior, para aquele que se sustenta ao longo do tempo e tudo mais, porque tem um marceneiro raiz que está ao longo do tempo também. Sim. Só que ele talvez se manteve naquele patamar de faturamento.
Indicação, etc. Sempre indicação é sempre maior e na boa, o melhor canal de vendas é e sempre será a indicação. Isso é É o verdade. menos esforço. Uhum. Só que quando você depende disso, você se torna passivo do que o Tua venda é mercado passiva, né? Corre tipo no... Sofre venda, né? Que tem um termo sofre assim. venda. Então, qual que é a principal diferença ali a nível de comportamento? É o cara que está se estruturando, que cria CNPJ, que profissionaliza o BPO financeiro, a contabilidade, que está prestando atenção na parte tributária. Uhum. Essa pessoa ela vai crescer. Tá? Ela Sim. pode ter os percalços, a pedra no meio do caminho, como diria o normal. poeta. Aham. Vai ter, e todo mundo tem, em qualquer nível. Né? Sim, exato. Em qualquer nível, só que ele vai crescer. O cara que não tem esse pensamento, que tem medo de fazer essa jornada, que é a única jornada que permite que ele tenha qualidade de vida, que ele tenha mais liberdade, que ele tenha mais grana para fazer o que ele quer, ele, por causa do medo, ele se mantém pequeno daquele jeito. Então, a nível de comportamento é isso. A cabeça pensando no crescimento e a cabeça com medo de crescer. Então, resumindo, você entende que o raiz tem o medo do crescimento. Já o empresário é o contrário, totalmente acelerado. E uma coisa, um ponto que você trouxe que eu acho que é legal é o seguinte. Eu acho que no próprio escritório, né? Como a gente sempre teve o pé muito no fundo do acelerador na parte de vendas, quando às vezes saía algum cliente que, sei lá, tava sem alinhamento, ou às vezes por algum motivo saía algum cliente, essas perdas de clientes nunca foram relevantes assim no nosso negócio. isso é A gente verdade. nunca sentiu, tipo, putz, lá no começo a gente tinha aquela preocupação às vezes de não dormir e falar, nossa, se aquele meu cliente que paga 20 mil sair amanhã, acabou meu escritório, cara. Entendeu? Porque naquele momento a gente era o cara da indicação. E aí, uma coisa que a gente percebeu é que durante esse tempo que a gente começou realmente a se preocupar em também como se diz, profissionalizar essa parte nossa de venda, de Mais da onde canais, vem né? o lead, mais canais, a gente começou a perceber que quando um cliente às vezes grande saía, que é comum às vezes ele sair, a gente não sentia, cara. Todo mundo Entendeu? tem perda de cliente. Todo mundo tem perca de cliente, exato. E percentual por vai falta ter. de alinhamento, enfim, do que seja, cara. Mas a gente não sentia. Porque da mesma forma que saía um de 20, todo mês entrava outro de 20, outro de... Mas 10 era de 2. vários meses entrando. Exato. O de 20 às vezes saía um a cada 2 anos. E aí, assim, mas todo mês entrava 20, todo mês. Entendi. Entendeu? Então, eu acho que entra algo realmente nesse sentido. Quando a gente fala dessa profissionalização, você também está falando realmente do cara, talvez, ter os funcionários dele registrado. Porque às vezes Sim. o cara que é marceneiro, ele quer fechar a venda, fazer a medição, voltar lá correndo lá para dentro da como se diz, da marcenaria lá, fabricar os móveis para depois montar. E entregar. Ele dirige o caminhão e ainda entrega. E monta. E monta. Exato, entendeu? Quando muito tem um ajudante. É verdade. Exato. Então, assim, eu acho que isso diminuiu muito, porque hoje, cara, a gente tem conteúdo grátis, cara. A gente tá montando aqui um conteúdo grátis que qualquer pessoa que Diminuiu entrar... e tem ferramenta pro cara. Exato, Perfeito. porque antigamente tudo bem, cara, o cara pensar dessa forma, porque o cara às vezes não tinha acesso a saber, por exemplo, o quanto que... No exemplo assim, o quanto mais ou menos que é ter um funcionário registrado, o que você tá etc. falando assim que isso diminuiu muito? Isso o que diminuiu É muito? porque o acesso à informação hoje é muito maior do que antes. É isso que o Rodolfo quis dizer. Mas a gente tem outro problema agora. Qual? Obesidade intelectual. Obesidade de informação. Saber filtrar. Logo quando eu comecei a estudar sobre inteligência artificial, eu fui fazer uma imersão na Startse University, Uhum. né? Eu fiz uma imersão lá, cara, bem legal, inclusive. São Legal. 2 diazinhos aqui em São Paulo, fazendo propaganda de graça pros caras, né? Mas eu fiz uma imersão lá. Aí, em um determinado momento dos 2 dias, o cara mostrou uma TV assim com 15 mil inteligência artificial. artificial. Tipo, cara, e hoje deve ter o dobro, né? Porque as coisas vão informação, certo? Sim. Sim. Beleza. No dia seguinte, eu não dormi, insônia. Crise de ansiedade, eu fiquei paralisado, nível máximo do que eu já cheguei em Uhum. nível de ansiedade e de agonia por conta daquilo que eu vi, daquilo que eu Você não enxerguei. sabia o que você ia utilizar de tanta informação que você teve. Exatamente. E aí partiu por eu ter a coragem de novo de recusar Aquelas... 14.997 e escolher 2 ou 3 ali para poder me desenvolver. Entendi. E isso mudou tudo. Por quê? Uma coisa bem usada e aprofundada é muito maior do que 10, 20, 30 Sonhos, de, né? de conhecimentos superficiais, pô. Você trouxe um ponto que eu acho bem legal, que até acho que pode complementar os nossos assuntos aqui. Às vezes, quando a gente começa a acessar Mastermind, participar de eventos de network, a gente fala muito sobre ecossistema, né?
E às vezes eu vejo que isso tem uma grande armadilha também. Vou dar um exemplo do Tem. próprio segmento do móveis, né? Aí vamos supor, a pessoa quer, sei lá, reformando a casa, enfim, ou o apartamento, vai lá comprar um móvel planejado. E aí ela, tipo, vai na loja e o cara também quer vender sofá, quer vender artigos de decoração, Luz, iluminação. quer entrar em outras áreas que talvez a margem de lucro é totalmente diferente. É um nicho que você concorre com grandes redes de... Operação é diferente. Exato. Know-how, A tudo. questão até de transporte. Aham. O transporte, talvez, de um sofá é extremamente complexo, né? É um Diferente produto grande, do que né? Exato. Total. Exato. E aí, assim, em que sentido? Então, ou seja, às vezes a gente acessa a informação, mas a gente tem que entender o que ela é relevante pra gente. O que a gente pode utilizar daquela informação Filtro, cara, o estratégica. tempo todo. Exato, porque senão realmente a gente fica querendo atirar pra todo lado e eu acho que não é mas algo legal. Eu tô abrindo o celular aqui pra contar pra vocês um negócio que aconteceu essa semana. E, de novo, não sou eu me promovendo, não, cara. Que a gente fez o treinamento de vendas. O último módulo foi hoje, que eu entreguei hoje de manhã. E aí, tem isso daí que você falou da visão da pessoa em relação a se perder nas informações, certo? Sim. Quando você tem a coragem de dizer não também, que é uma dificuldade de muita gente. Sim, é Quando verdade. você vê a pessoa querendo agradar muito as outras, quando você vê a outra pessoa, cara, que tem que estar tudo perfeitinho, não sei o que, você já Aham. fala, isso daqui tem dificuldade de dizer não, precisa de se desenvolver nisso, Uhum. tá? Mas quando você consegue encontrar ali um meio termo que ele só acontece através de repetição e treinamento, você acha um caminho muito maneiro. Exemplo, eu fiz esse treinamento de vendas, aí uma das participantes lá, que ela tem uma marcenaria pequena, cara, e há muito tempo ela sofre. Por quê? Ela é a pessoa de marketing de vendas, geralmente só é assim, né? Aham. né? E o marido dela é mais da operação, é mais o marceneiro raiz. Legal. Ela se desenvolve muito com treinamento, por isso que ela estava no nosso treinamento e Uhum. tudo mais, e o marido mais raizão, mais ogro, né? Mais Bloqueador das ideias. bloqueador das Isso ideias. aí não dá certo, não. Isso aí é coisa de coach. Não, vai vender. Não, aí a pergunta, no primeiro dia ele perguntou assim pra ela: "Pra que você vai fazer treinamento de vendas? Você já vende, você já é vendedora já". Aí ela: "Se eu fosse realmente vendedora, aqui na marcenaria tava lotado de projeto e não é o caso hoje. Então, tipo, dá certeza. licença aqui". E, cara, isso foi muito louco isso, tá? Aí isso foi no primeiro dia. A gente fez dia 6 de junho, dia 11 de junho e hoje, né? Dia 19 de junho pra você que tá assistindo gravado aqui, né? E aí foi muito doido isso. No primeiro dia, cara, ela tava chorando. Vai vendo se vocês vão se identificar com esse negócio também. Ela tava chorando porque ela passou no dia anterior a noite inteira no SUS com a filha dela sem ser atendida com dor no ouvido porque não tinha um médico com um negocinho para poder atender a dor de ouvido da filha. E ela tava 9 horas da manhã fazendo treinamento, cara, acabada, com rinite, passando mal. Imagina, né, o sofrimento dessa pessoa, certo? Sim. No dia do treinamento, a gente falou sobre o quanto que a dor te faz mudar ou não. Se alguém pegar o corte aqui vai ficar meio esquisito, mas olha só. Às vezes, em vez de passar com uma filha, devia ter passado com 3 para ela poder mudar. Porque ela já tinha feito treinamento, não estava colocando as coisas em prática. Cadê a ação? Não é só o que a gente está falando Acessar de o conteúdo, né? Tem que aplicar ele, né? Exatamente. A ação é muito mais importante do que você só Total. se manter na superficialidade. E eu falei isso pra ela, cara. E pra mim, na boa, não falei isso pra ninguém, né? Mas pra mim foi muito duro ouvir aquele depoimento de uma mãe, Com certeza. me manter blasé, tipo, cara. Aham. Sabe o que? Aí ela falou assim, cara, no mês passado eu perdi 500 mil em vendas. Eu falei, pô, você tá fazendo o processo errado. Aí depois a gente mentorou ela lá, ela corrigiu, e inclusive vou contar o caso aqui. Mas eu falei, você perdeu pouco ainda, você precisava perder 3 milhões, porque você não mudou ainda. Você tá fazendo 500 mil errado e você não vai mudar, saca? Sim. Você tá com a sua filha lá e você não vai focar em vendas para conseguir pagar um plano de saúde. Pra criança é baratinho, né? 200 conto, sei lá, 300 conto. Sim. Não é isso? Sim. E o meu treinamento era 1.000. Ou seja, qual que é a prioridade? Onde é que estava indo? Cara, visão, comportamento, mais uma vez que a gente está falando. Foi muito duro para mim falar isso para ela. Mas eu respirei fundo e mandei isso. Cara, ela fechou o negócio na outra semana e essa semana aqui já está fechando outro negócio. Olha isso. Eu peguei um acompanhamento de obra como arquiteta, R$6.000.
E aí eu vou fazer as plantas executivas, vou terceirizar essa parte e gerenciar a equipe na obra. Presta atenção, porque ela é marceneira. Ela tem uma marcenaria. O que ela estava fazendo vendendo serviço de acompanhamento de arquitetura com planta executiva e gerenciamento de obra? Pensamento de ecossistema. Sim. Pontualmente para resolver um problema que ela precisava. Ela vai contratar o cara para fazer. É verdade. Tá sendo Exato. empresária. Parece óbvio, né? Sim. Só que quando você pensa nos caras gigantescos e ele pensa em ecossistema, você tem duas coisas. Ou você se distrai com os seus braços de negócio e perde o foco e a energia onde que importa. Hoje a gente tem um ecossistema de negócios. Sim. E hoje a nossa empresa é pequena. Mas é pequeno quanto? O meu pensamento é gigantesco. Porque eu consigo desenvolver meus braços de negócio. Treinamento gera venda para o meu braço principal, que é assessoria Trindade. Certo? Sim. Quando eu vou lá, pro arquiteto, ele pode comprar de mim e o dono da loja que está recebendo meu treinamento também. Verdade. O conteúdo que eu faço no podcast me gera qualificação de público, eu faço um anúncio e gera venda. Tem ecossistema? Braços de monetização? Tem. Sim. Mas está tudo concentrado numa energia. Vai vendo. Aí ela foi e fez isso aqui. Aí eu, cara, mas que coisa diferente, né? Braço de negócio, já que você é só marcenaria que você está vendendo como arquiteta, né? Está criando um ecossistema de negócio. Ela falou, falei porque mostrei meu diferencial, um conhecimento no serviço que eu estou executando. Eu fiz diferente. A apresentação da proposta foi presencial e eu fiz um negócio... Ela fala aqui, ó, eu fiz um negócio que ninguém fez. Eu fui lá no domingo. Aí tem mais. E detalhe, ela é de Brasília, o negócio é fechado em São Paulo. Fiquei sabendo. E ele tem uma empresa de construção alto padrão e foi contratado pela Casa Cor de Brasília. E já me chamou para fazer o gerenciamento do espaço que ele vai expor na Casa Cor. Sim, Meu amigo, ela saiu do SUS, fez 6 mil que paga... Quantos meses de plano de saúde? Um ano tranquilo. Né? E agora ainda fez uma conexão, se fizer uma boa entrega, ela se permitiu, colocou em ação. Só que ela precisou tomar uma pancada. É verdade. Sacou? Mas muitas vezes os empresários só tomam algumas decisões em momentos ruins. Tanto que a gente tem um produto que a gente chama de gestão de crise, né? E sempre fala disso porque você não tem que estar vivendo uma crise para você poder tomar as decisões. Não. Então, basicamente, A você... gestão de crise não é para crise? Não, é para aumento de lucratividade. É contra-intuitivo mesmo, isso aí que eu tô falando. Eu vi um pedacinho de você falando isso na semana passada e tal, e agora eu tô curioso. Me conta mais disso daí. Como é que é isso? Basicamente é o seguinte, vamos dar um exemplo no seu caso. E se você perdesse o seu maior cliente hoje, o que aconteceria com a sua empresa? A gente simular Hoje nada, cenários... porque no ano passado eu perdi meu maior cliente e quase morri se você da vida, perder né? esse- Agora isso não acontece mais. Vou reformular. E se você Eu perdesse aprendi na dor. 50% do seu faturamento hoje, o que aconteceria com a sua empresa? Entende? Então, é simular um cenário caótico, mesmo que ele não tenha acontecido, e quais ações que você tomaria? Quando você toma essas decisões baseado em uma análise fria, porque você não está tendo esse Decisão ou problema. planejamento? Vamos lá. Você está tendo uma simulação de um cenário. Você não Tá. está vivendo ele. Então, é uma encenação. Mas aí você vai tomar uma decisão muito mais fria. Em que sentido? Quando acontecer. Não, espera. Se acontecer. Se acontecer. Se acontecer isso, o que eu faria? Ah, tá. Perfeito? Beleza. E aí, assim, com base nessa simulação, a gente começa a avaliar as despesas da empresa. O que é menos relevante dentro do Porque, negócio? tipo assim, quando você pensa que realmente perdeu 50% do seu faturamento, você tomaria essas decisões, por que não tomar elas hoje? Sendo que provavelmente, com os cenários que a gente vai montar, não vai afetar seu negócio. Exato. Então, assim, até uma coisa engraçada. Quando a gente fez a fusão, a gente reduziu 27 mil de despesas 3 meses depois. Porque a gente não precisava daquelas despesas, só que a gente não tinha aquele tempo de realmente pensar, vamos parar agora nesse momento de fusão para olhar isso? Não era o momento. Mas meses depois, quando passou, eu lembro que um dia eu cheguei lá no escritório e falei, cara, tem dinheiro queimando aqui na mesa. Deve ter muita despesa que a gente não precisa. E a gente sentou e fez essa simulação. Então a simulação era, o que ia acontecer se eu perdesse metade dos meus clientes hoje? O que eu ia cortar? Nossa, Mas isso aqui aí não precisa. essa gestão de crise foi intencional ou tipo você parou, deve ter dinheiro aqui. Cara, a gente Saindo pelo é ralo. um pouco meio doido, assim. A gente começa a pensar em coisas e começa a criar produtos. Então, por exemplo, tudo que a gente está falando aqui, nós primeiros aplicamos lá dentro da nossa empresa. Então, por exemplo, nós já passamos por 2 processos de M&A, vamos falar assim, de fusão e aquisição. Num primeiro momento, a gente começou a identificar o quê? Quando você faz uma fusão, você tem despesas em comum. Tem um escritório, você tem outro. Duplica o administrativo. Exato.
Então, o que você vai fazer? Só aí de cara você já tem um ganho financeiro no quê? Naquela despesa em comum que você tem com aquele negócio. Beleza, mas Perfeito? aí é M&A, eu quero saber da gestão da crise. Não, beleza. Então, assim, a gente começou a falar de gestão de crise quando a gente começou a ter esse tipo de operação. Por quê? A gente não tinha entendido. Ainda não sabia esse conceito ainda. Então, a gente fundiu e aí olhou, cara, o negócio tá inchado. O que a gente precisa fazer para reduzir gasto? Porque a gente começava a olhar, a gente teve mais clientes e ganhava menos, cara. Porque assim, eu acho que até para ficar até mais claro. A gente aplicava gestão de crise em empresas que estavam em quase recuperação judicial. Então, Já era assim, crise já mesmo. era Já crise era crise. mesmo. E aí a gente viu uma ótica diferente de falar assim, por que o cara que hoje tá bem, tá lucrando, ele não aplica uma gestão de crise na empresa dele, ou seja, a gente simula um cenário dele perder clientes que são importantes e de que forma ele iria agir se ele perdesse esses clientes. Exemplo, E eu aí já aumenta comecei a a pensar lucratividade aqui. dele. Eu comecei a pensar aqui. Exemplo, pode ter gente ociosa. Exato, Exatamente total. isso, cara. Ah, se eu tirar uma pessoa, será que o time não consegue absorver as outras demandas? Perfeitamente. Tem produto que é um fornecedor só que eles compram, porque eles estão... Pô, tá dando dinheiro, o fornecedor é gente boa. Não, peraí. Será que... Pô, tem gente já viu o caso de fornecedor 20% mais caro, cara. É. O principal é o fornecedor do cara. Entendeu? Porque não tem... Porque tá na zona de conforto, cara. Pô, eu tenho 20% de lucro, pro meu segmento tá excelente. Eu tenho cliente que tem empresa num segmento X, que um tem 15% de lucratividade, outro tem 35%, eles vendem a mesma coisa. Só que o outro ele é focado, ele fez essa mentoria nossa de gestão de crise, ele é focado nisso. Que daí que a gente começou a olhar, cara. Pô, folha de pagamento. Ele não tinha necessidade de ter aquilo de pessoas, cara. Só que daí começa aquelas amarras, daí volta Questões na parte da emocionais, psicologia. né? Questões As questões emocionais. emocionais. Não, mas esse cara aqui tava com meu pai, quando era meu pai que tocava a empresa. Pô, mas e aí, cara? Ele tá entregando? Precisa realmente? Então a gente traz esse lado, tem que fazer psicologia Empresarial. mesmo. Empresarial e de dizer, cara, isso aqui é um negócio, Mas, às isso aqui vezes, não o cara é uma procrastina ONG, pra cara. tomar essa decisão, né? porque Cara, assim- é comportamental, viu? Comportamental. Total. Eu vou ter que fazer, cara. Eu vou ter que fazer a faculdade, fazer coach, eu não sei, velho. E tá rindo, mas é sério, cara. É sério, porque como que tu faz o cara mudar? Sério mesmo. Uhum. Como que você faz o cara mudar? Esse Mas aí- cara que tem mas aí alguém é- a amarra emocional com o funcionário, Você ferrou. já respondeu essa pergunta quando você falou da situação da sua mentorada, que ela passou por um momento traumático. Tem algumas coisas que acontecem na vida da pessoa para ela poder começar a agir. Verdade. Entende? Então, assim, em relação à questão da mudança, é uma crise. O cara vai esperar estar em crise mesmo para poder tomar a decisão. Porque, assim, no final das contas, a gente sempre costuma dizer o seguinte: o maior projeto social de uma empresa é ter lucro. Para quê? Para que ela possa gerir melhor o negócio e gerar mais emprego. Quanto mais lucro ela tem, mais ela vai conseguir contratar melhor, ter mais bons funcionários, pagar melhor as pessoas, do que, às vezes, ser um lugar onde administra-se vamos supor, várias pessoas que não estão produzindo exatamente o que a empresa precisa. Tá Não é que a pessoa é prejudicando o ruim, outro. não é que a pessoa, exato, não é que a pessoa é ruim, mas, por exemplo, uma pessoa que não entrega o que foi combinado, ela acaba atrapalhando o negócio, entende? E aí, assim, e se a gente não ter essa pessoa, eu consigo fazer o quê? Direcionar esse recurso para uma outra área, seja para o marketing, seja até para Pra atingir mais gente, pra atingir fazer o mais Gene gente. Connect. Exato. Exatamente, cara. Ou até mesmo beneficiar uma outra pessoa Cara, muito bom, hein? produtiva. Entende? Bom, hein? Eu ouvi o Flávio falar lá nos cortezinhos que ele tem no Mastermind dele sobre lucro, né? E tu sabe que eu precisei passar por uma transformação bem extensa e longa a nível de tempo para entender a responsabilidade da lucratividade. Eu até mudei o início da minha palestra, agora eu falo assim, ó, me conta aí, cara, o que acontece quando você não vende? A maioria das pessoas fala coisas pessoais, né? Do tipo, pô, minha empresa vai mal, cara, vou ter dor de cabeça, não vou conseguir pagar as pessoas, nananã, certo? Eu falo, cara, esquece, isso daqui é muito raso. Vamos lá. Quando você não vende, arquiteto, no caso, o gesseiro não vai fabricar. Só que sabe quem não vai mais? O ajudante não vai levar pão para a família, cara, porque ele não tem emprego. E quem mais? O pedreiro, Sim, o ecossistema inteiro da construção civil. Uhum. Eu não vou palestrar, pô. Sacou? Só porque você não teve a responsabilidade de vender, de lucrar, de poder crescer teu Verdade. negócio. Olha só, aí você sai de você, fica mais profundo, né? Não, exato. Só que, cara, essa repetição do lucro, né? De não demonizar o lucro, né? Não, é que na verdade assim, né? A gente tem que entender que não tem como uma empresa ela ter uma visão emocional.
no negócio. Mas é difícil, né, Ricardo? Cara, é difícil, mas assim, em alguns tópicos, em alguns temas, né? Até para não soar algo, de certa forma, insensível. O que eu quero dizer é o seguinte, na análise financeira do negócio, na análise de gestão, você não pode ser emocional. É um outro exemplo. Você contratar alguém que você não pode demitir. Você contrata seu filho, sua esposa, pessoas que você... Tio. Cara, são que aí você mistura as personalidades. Porque uma personalidade do seu pai, vamos supor, seu pai trabalha para você. Cara, como é que você vai demitir seu pai se ele não estiver entregando o que tem combinado? Pô, mas é isso aí, é difícil. Mas quando você começa a ter mais maturidade, até na hora de contratação, o problema não é contratar parente, conhecido, aí amigo, né? O problema é ter desalinhamento na hora de contratar. No outro podcast, o cara falou da tia dele, no outro podcast que a gente gravou. Eu falei da minha tia, é verdade, eu contratei minha tia. Verdade, olha só, eu tava começando, contratei minha tia pra poder fazer a parte financeira do contas a receber, a pagar, a coisinha simples, né? Pô, tinha meia dúzia de clientes. E já tava tendo problema, porque, porra, sou criativo, não ia emitir nota, né, velho? Certo? Só que, cara, desde o começo, olha só como é que a mentalidade... criativo, é ótimo. Como é que a mentalidade grande desde quando a empresa é pequena, né? Falei, cara, não, eu vou começar redondo, eu vou começar tudo certinho, com DRE, emitindo nota de tudo, cara, separando pessoa física e jurídica mesmo do começo, olha só, isso é raro, hein? Só que eu, quando contratei ela, eu falei, olha só, é disso daqui que eu tô precisando, você tá um pouco enferrujada, porque tava fora do mercado e tal. E assim, ó, se você não conseguir atender aqui, o combinado eu vou te desligar, tá? E a conversa no começo foi essa. Por isso que legal. eu consegui... Esse alinhamento já tava meio claro pra ela. Mas mesmo assim, na hora de fazer, não foi tão fácil assim não, viu? Não, mas aí, conectando com o que eu tava falando em relação à questão de não ter sensibilidade na hora de analisar números, porque se você levar para a seara emocional, você não toma decisão, entende? Numa crise, é vida ou morte, você não tem o que fazer, entende? Então, é muito mais fácil você olhar sobre a ótica da manutenção da operação de, sei lá, vamos supor, você tem 50 pessoas hoje trabalhando para você. E aí, por exemplo, acontece um cenário de crise que você simula que você vai ter no mínimo 30, no máximo 30 para poder operar. Cara, então é 20 pessoas, mas você tem que lembrar que você vai manter 30 famílias, né? Então, eu acho... E a sequência disso, né? Porque Exato. é mais profundo do que só os 30 que tu tá vendo, né? Não, total. Até tem uma conta, você pega esses 30, multiplica por 3 ou 4, que é a quantidade de pessoas que essa pessoa talvez indiretamente ajuda ali na remuneração que ela tem. Então, assim, cara, uma empresa é um projeto social e ela não pode se permitir ter essas armadilhas aí de não olhar isso como uma estratégia legal. Cara, uma questão que eu queria te perguntar, até complementando, a gente tem visto muito o empresário metendo a cara na rede social e sendo a referência da marca dele. Tá. O que você acha isso atrelando ao seu segmento? Por exemplo, dificilmente eu não conheço algum segmento de imóveis, assim, por exemplo, regional aqui, em que eu vejo o dono lá gravando conteúdo, mostrando... Sempre muito no perfil da loja, né? Exato. Você acha que isso... Silvia Design. Eu já ouvi falar. Famosa pra caramba. Famosa pra caramba. Mas então, na sua opinião, qual que é a pergunta? A pergunta é a seguinte, você entende que isso é extremamente importante para o negócio ou não? O próprio dono ser a propaganda, ser a cara da marca. Quando vocês dele. fizeram o podcast, mudou alguma coisa? Cara, com certeza, porque no meu negócio eu entendo que o cliente não contrata a Jenner Contabilidade, a Geon Contabilidade, ele contrata o Ricardo ou o Rodolfo. Ele contrata o Alberto, ou o José Rodolfo, ou o Gabriel, porque existe uma personalidade ali por trás daquela empresa que é a referência daquele cliente. Eu acho que a empresa em si, ela só é mais a empresa cria o brand do cara, entendeu? Exato. Eu entendo nisso, porque quando ele olha aquele cara e fala, senti firmeza no Lucas, mas o que é a empresa do Lucas? Nossa, tem uma estrutura. Nossa, que legal, tem bastante cliente, Cara, então perfeito. isso reforça. Tá bom. E quando eu comecei, eu sou carioca, né? Moro em São Paulo desde 2017, e aí eu comecei no setor moveleiro porque eu comecei a vender um aplicativo que substituía o WhatsApp para as lojas planejados. Nessa jornada, eu comecei a me desenvolver em vendas, comecei a entender que eu precisava de mais resultados e tinha essa fome, tá? Nesse momento, de 2017 até 2020, eu produzia conteúdo, mas um pouco mais de forma tímida. Até eu fiz uma sequência de histórias essa semana mostrando o quanto que eu produzia conteúdo em 2014, cara, quando era tudo mato, você acredita? Eu produzia conteúdo lá na lavanderia, eu trabalhava numa lavanderia lá em São João de Meriti, no Rio de Janeiro, e tinha um equipamento que era super moderno no mundo, cara.
Era uma máquina laser que fazia desenho nas calças a jeans. Uhum. Super nichado, né? Específico pra caramba. Uhum. E eu filmava aquele bastidor, tá? Filmava aquele bastidor, desenvolvia as peças, trabalhava na parte criativa, tirava foto. Então eu tinha acesso ao que ia pra moda Uhum. antes das pessoas estarem de fato vestindo, porque a criação tava ali, beleza? Quando eu comecei a criar esse bastidor e tirar as fotos e tudo mais, o que quem não enxergava aquilo que eu enxergava falava pra mim? Porra, trabalhar, né? Porra, Só fica postando foto. palhaçada de ficar fazendo vídeo, de ficar filmando e tirando foto, porra, e não sei o quê. Cara, e depois eu fui rever, né, essa semana, eu percebi que eu fiquei de 2014 até 2016 insistindo. Olha como é que eu era insistente, cara. Todo dia o pessoal falava no mal e eu tava lá fazendo. Beleza, foi um aprendizado. De 17 a 20, eu deixei as pessoas minarem aquilo que eu tava enxergando, reduzir o impacto disso. Em 2020, o que teve? Pandemia. Digital. Não teve jeito. Uhum. Primeira coisa que eu fiz, cara, uma semana depois, eu lembro que eu entrei em casa, comecei a fazer live. Comecei a aparecer, tá? Então, em 2017 eu vendia o aplicativo, depois em 2020 eu saí dessa empresa, comecei a fazer consultoria para escritório de arquitetura, para loja de planejados, depois eu abri a minha assessoria. De todo mundo que comprou o meu aplicativo, todo mundo não, mas a maioria, a grande maioria que comprou o meu aplicativo de 17 a 20, virou meu cliente de marketing depois. Por quê? Compra o Lucas. E se eu comecei a aparecer, criou mais confiança ainda, gerou mais confiança ainda. Então, qual que é o insight pro empresário? É que não importa o resultado que você está tendo hoje offline, pode ser lindo, maravilhoso, você poderia ter muito mais resultado, poderia ser muito mais lindo, mais maravilhoso, impactar muito mais pessoas se você estivesse na internet. Uhum. Existe aquelas pessoas que têm muito receio, né? Mas a gente Principalmente viu... do que os outros vão achar. Né? Acho que a preocupação maior é essa, né? Exato. Quando a gente começou a fazer, né? Com certeza você deve ter escutado. Ah, lá, tá virando blogueiro, não sei o quê. Ah, todo mundo. Quem não ouviu isso é porque ainda não começou. Não tá fazendo direito, né? Lucas, aqui a gente tá indo pro nosso fim aqui. Eu queria que você deixasse pro nosso fim, né? Só se for o teu fim. No podcast, pelo amor de Deus. Desse episódio aqui também, né? O cara vai voltar pra São Paulo ainda. Então, assim, a gente tá indo pro fim do nosso episódio aqui. Eu queria que você deixasse uma mensagem aí, né, do fundo do seu coração. O que você acha que é muito importante, principalmente para essa mudança aí de mindset e para que o empresário entre nesse estado de ação, né, de realmente o que ele aprender, ele colocar em prática. Então, a câmera tá aí, fica à vontade. Tô até respirei aqui para poder inspirar, porque é do fundo do coração, então a gente tem que ter um ritual, né? Mas a minha mensagem é uma mensagem de coragem. Porque coragem sempre regeu minha vida. Nem se conjuga o verbo desse jeito, mas sempre esteve nos bastidores de todas as coisas que eu fiz. Desde tomar a decisão para entrar na faculdade, né, que eu me lembro de fazer geografia, né, cara? Olha só, que doideira. Geografia? Eu sou professor de geografia, né? Meu Deus. Pois é, tem que ter coragem, não? Não? Tem que ter. Depois, no meio, eu descobri que eu não queria continuar na geografia, eu precisava mudar, ou eu precisava terminar. Eu terminei a faculdade também com coragem. Depois, eu tive coragem para fazer MBA em finanças, também pela Federal do Rio de Janeiro, que é uma mega coragem, porque eu sou zero pessoa de números e de organização, né? E eu precisava me desenvolver nisso, eu precisava dar uma virada 180 na minha vida, coragem. Depois, eu saí do Rio, vim para São Paulo, arrisquei tudo, larguei 10 anos de indústria, coragem de novo. Depois eu abri meu negócio. Aí agora é coragem a nível exponencial, né? Tudo maluquice, né? Coragem. E até hoje, isso rege a minha vida. Porque a gente que é empresário, a gente precisa ter esse pilar fundamental para a gente tomar decisões corajosas para contratar e demitir, para poder crescer, para poder evoluir nos pilares do nosso negócio, na área financeira, olhar para os números tributários. De repente, seu desafio não é nem aparecer. Se você é uma pessoa mais criativa que nem eu, você vai ter até mais facilidade. De repente, seu desafio é de se desenvolver e olhar mais para os números, fazer uma gestão mais clara do seu negócio. Ou vice-versa, né? Se você já é bom de número, teu desafio é aparecer. E aí, tudo isso requer muita coragem. Então, minha mensagem final aqui é que você tenha a coragem de colocar seus planos no ar, porque, né, são os seus sonhos também. Legal, Ricardo, faz um... Eu vou me inspirar na inspiração que ele teve.
de fazer aqui quase que ele fez como é que chama? Quando você Meditou. meditou, ele quase meditou aqui. Cara, eu achei legal o que você falou, eu acho que a coragem é extremamente importante e o que eu acho que eu vou dar de dica aqui pro empresário é coragem para meter a cara na rede social, realmente, tipo assim, não se preocupar muito com o que as pessoas vão falar ou que, de fato, enfim, aquelas pessoas que não têm essa coragem de fazer isso, porque não é fácil. E tá gravando conteúdo sem medo de julgamentos nem nada. E eu entendo que as pessoas, elas contratam pessoas. Então, não adianta. A tendência é só potencializar o negócio. Quando você mete a cara num negócio e coloca lá, ó, eu sou o dono aqui, eu faço isso aqui, se posiciona como especialista naquele assunto, a tendência é, no mínimo, você aumentar a tua venda. Pode acontecer N outras coisas paralelas, mas eu entendo que, baseado no que o Lucas falou, a coragem é extremamente importante, precisa ter coragem de fazer isso. E aquelas pessoas que são mais tímidas e tal, é um desafio ainda maior. Para pessoas sérias de botar a cara, ela vai inspirar mais pessoas, né? Exatamente. Eu acho que a coragem entra muito também no que o Lucas falou, né? Teve um dia que a gente estava terminando uma imersão de finanças, que a gente fez de 3 dias em Alphaville, e aí chegou uma das pessoas que estava fazendo a imersão e falou assim, cara, você comentou uma coisa ali, acho que você nem deve ter percebido, mas eu acho que o maior erro do empresário é ter coragem de olhar os números da empresa dele. Porque às vezes o que o cara faz? Como às vezes ele coloca no piloto automático do quê? Sei lá, hoje eu ganho 15 mil, hoje eu ganho 30 mil, e tipo aquilo vira uma espécie de um salário, sabe? O cara ele tem medo de olhar para os números dele e ver que ele não poderia estar ganhando 30 mil, que ele não poderia estar ganhando 15 Verdade, mil. velho. Entendeu? Só que de alguma forma ele vai ali pegando empréstimo, ele vai ali metendo a cara e as coisas vai dando certo, mas a saúde da empresa não é boa. Então eu acho que essa coragem, ela é tipo assim, ela é necessária, entendeu? Então entra exatamente nisso. Tanto uma coragem de colocar a cara na rede social para conseguir vender mais, para conseguir ter um padrão de vida melhor. Mas aí, por muitas vezes, as pessoas acabam se escondendo no medo da frustração de saber que não tem um negócio que é lucrativo, que não tem um negócio que mantém o padrão de vida que ela tem. Deixa alguém pior que você ficar aparecendo aí pra você ver, né? É exatamente isso, cara. Exato. Falando nisso, resumindo pra gente finalizar. Se você não tem coragem, um concorrente pior que você vai ter e vai lá falar algo que você poderia estar fazendo. Exato. Né? E você ainda fica indignado, né? E aí fica incomodado. Bom, aqui encerramos mais um episódio. Eu agradeço a participação de todos os nossos conectados. E nos siga nas redes sociais, @GenerConnect. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Valeu.